Por que que eu falo de roças pequenas na qual eu consigo cuidar? Uma coisa que eu aprendi com meus pais, porque eu sou filha de agricultor, a minha mãe sempre falava para mim: vocês têm que dar bom dia e boa tarde para cada planta na roça. Por que isso? Por que ela falava isso? Antes, como eu era criança, eu achava que era brincadeira. Era uma maluquice da minha mãe por ser super apaixonada por plantas. Só que hoje eu vejo que tem um fundamento muito importante, na qual me norteia em ajudar o produtor no campo a cuidar da sua roça. E isso significa o quê? Passar todos os dias, em pé por pé. É conhecer como está a sua planta, o comportamento dela, se de ontem para hoje aquela tonalidade, aquela coloração verde ainda se mantém. Se de repente apareceu e surgiu alguma praga diferente, apareceu uma doença que lá não estava, ou apresenta alguns sintomas de deficiência nutricional. Então isso tudo vai se implicar totalmente na eficiência produtiva da planta. Lembre-se que eu falei que cada plantinha é o seu sistema de produção de alimentos. Você está fabricando alimentos na roça. Então o manejo das formigas é extremamente importante. E eu só vou saber se existe formiga se eu andar a minha roça todos os dias dizendo bom dia, boa tarde para cada pezinho. Por isso que é importante. E esse caminhar no meio da roça dizendo bom dia, boa tarde para cada pé é nada mais nada menos do que monitorar. Então vocês têm que monitorar, observar, ir olhando como está essa roça. E isso é muito importante, vocês estarem caminhando dentro da roça, porque doença e praga, ela não vai surgir, não vai apareceu, surgiu, está ali e vou começar a dominar toda a roça de repente. Não, ela vai aparecendo principalmente nas bordas. Então se eu tenho aqui a minha roça, ela vai começar na borda da roça. Então por isso que vocês sempre têm que estar de olho na sua roça, para vocês poderem sempre saber de onde está vindo essa doença, ou no caso, principalmente no momento agora, a praga. E eles aparecem pontualmente, não é uma coisa que vai ser em larga escala logo de uma vez. Isso vai acontecer se você não monitorar, se você não observar, se você não caminhar na roça. Aí sim a praga vai surgir, vai dominar e vai levar ao prejuízo econômico. E no caso pulgão é muito fácil você observar a presença dele. A formiga durante o dia vai deixar o vestígio de folhas picotadas no chão e vai ter aqueles recortezinhos que são um pouco arredondadinhos. E claro, vai desfolhar a planta porque ela vai recortar todos os pedacinhos e levar para o ninho. Então é muito fácil vocês verem. Agora o pulgão, vocês têm que estar olhando especificamente aonde está a brotação, tá? Onde sai a formação de botões e folhas, e ali dentro, naquele miolinho, você vai observar a presença desses pulgões. O pulgão é muito fácil de identificar, ele é sempre em grupo, ele nunca age individualmente, tá? Formiga e pulgão são insetos, são pragas com hábito comunitário, em conjunto, tá? Então vocês conseguem facilmente observar. E outro ponto que nós temos que cuidar, e eu já havia falado antes, é o oídio. O oídio, infelizmente, é uma doença que ataca muito o quiabo. E não é pouco, é muito o quiabo. A melhor forma de controle é o monitoramento. É você passar ali na sua roça todo dia, dar uma caminhada e ver como estão as folhas das plantas. Não tem segredo, é isso, é olhar.
Mas tem um primo do ídio, que chama-se míldio, que ele aparece no tempo úmido, ou seja, em umidade do ar muito alta, época das águas ou de climas tropical úmido. Então, locais de clima tropical úmido, a incidência do ídio pode surgir na lavoura, sim senhor. E aí o que eu faço para poder controlar? A mesma coisa. Então, para a gente não fazer a doença se acostumar com o que nós estamos utilizando para prevenir ou controlar, uma semana leite, outra semana calda bordaleza, para que ela não se acostume com o que você está jogando. Isso é muito importante. Mas Érica, se para a doença eu alterno uma calda de leite e a calda bordaleza, e para praga? Para praga nós podemos estar utilizando, caso seja necessário, a calda de mamona. A calda de mamona também pode ser uma boa opção. Mas Érica, esses produtos funcionam? Gente, algumas vezes quando eu converso com alguns agricultores, eu sinto que eles não botam muita fé nessas caldas, nesses produtos alternativos que eu recomendo. Mas por que eu faço isso? Uma, que vocês podem futuramente ter alguns manejos que tornam mais sustentável e não contaminem muito a água e o seu solo, mesmo você não tendo aquele viés de ter orgânico. Mas para quem tem a parte orgânica, pode aproveitar esse vídeo. E o convencional, hoje em dia, está muito caro, muito caro. Então não custa vocês tentarem aproveitar esse momento e essas explicações e ver se funciona mesmo, porque realmente dá certo. Vocês diminuem o custo de produção. Que nem, por exemplo, mas a Érica tá querendo que eu volte na época dos nossos avós. Eu sei que na época dos nossos avós não tinha essa população tão grande aí querendo comer. Era bem menor, então eu podia fazer a minha horta de grande escala dessa forma. Não tinha tanta praga, não tinha tanta doença, não tinha tanto problema, entendeu? E realmente, só que eu acho que tudo que eu puder fazer preventivamente, antes de entrar a praga e doença, é melhor. Então aqui eu tô falando, usa esses produtos no quiabo, realmente dão certo. Não deixe de fazer adubação de cobertura, seja ele com adubo químico ou se não o esterco, como eu sei que está muito caro, vamos trabalhar com esterco e ainda está muito mais barato que o adubo químico. E o quiabo no esterco, meu Deus do céu, quem já usou sabe do que eu estou falando. Ele fica lindão, fica um pé de quiabo ou pé de quiabo, tá? E dessa forma a gente consegue ter competitividade. Eu não estou condenando aqui especificamente qualquer tipo de cultivo. Eu só quero que vocês tenham sustentabilidade ambiental e financeiro. Esse é o principal. Financeiro. Eu tenho que fazer minha produção ser autossustentável financeiramente. Então o que eu injeto, ele me retribui. Eu injeto, retribui. Eu injeto, retribui. Só que sempre trabalhando com margem menor de custo de produção. Porque quanto menor meu custo, maior meu lucro. Então o quiabo tem esses pontos, tá? No momento da colheita, muitas pessoas acabam contratando diarista para ajudar na colheita. Se vocês não têm essa condição, então vocês têm que planejar exatamente a quantidade de plantas que vocês conseguem trabalhar. E várias dicas no vídeo de hoje, para quem assistiu até o fim, tem dicas que pode ser sim usado em outras hortaliças perfeitamente bem.